Hoje vamos iniciar o primeiro quadro especial do Impulso Cast. O Se Ele Pode, Você Também Pode. Onde nós trazemos histórias de sucesso para que vocês podem conhecer tudo por trás das câmeras e aprender com os grandes o que eles fizeram para chegar onde estão. E hoje eu tô com um convidado mais do que especial, porque ele foi juiz por 21 anos, é um exímio professor, ele ama tudo que ele faz e recentemente mudou completamente a carreira. Foi totalmente para o digital e largou da magistratura para virar advogado. Estamos hoje aqui com o professor Alessandro Meliso. Obrigada, professor, pela sua participação. E a gente quer saber como que é toda essa história por trás. Que legal, muito bom. Obrigado pelo convite. Desejo muito sucesso Obrigada. a essa sua nova jornada aí, também no digital, trazendo esse podcast, esse perfil, o Impulso Cast, que eu tenho certeza que vai ser muito sucesso como tudo aquilo que você faz. Você se dedica muito, você se prepara e você tem sempre uma mentalidade muito positiva, né? O que ajuda e contribui para que as coisas deem certo, com certeza. Esse vai ser também mais um projeto seu vencedor e eu fico muito honrado também ser o primeiro convidado a participar. Uma honra para mim. Então, muita alegria mesmo. Obrigado pela sua Não, generosidade aí de me convidar. não podia ser diferente, até porque o senhor acabou sendo uma grande inspiração, né? Eu não o conhecia e o Zé me deu esse presente, colocar eu lado a lado com o senhor todos os dias. E todos os dias é um aprendizado. É, todo tempo o senhor é uma das pessoas mais humanas que eu conheci dentro da advocacia, o que é difícil. E isso reflete em tudo que você faz, em todo o seu dia a dia. Agora eu quero saber, o que todo mundo quer saber na realidade, é como começou, como foi da magistratura para o digital em 2020? Como que foi essa virada de chave? O que É, aconteceu? exatamente. É uma virada de chave mesmo, né? Uma mudança de vida completamente assim, um giro de 180 graus, né? É muito diferente a magistratura da advocacia e tudo isso tem uma ponte, que é a docência. Eu sempre tive esse desejo, né, de dar aula, de ser um docente, de ser um professor. Muitas vezes, no começo da minha carreira da magistratura, era difícil conciliar isso, porque a gente vai para o interior, tem mais dificuldade, né, de lecionar, de ter uma faculdade. Ainda era tudo muito presencial, não existia o digital como existe hoje. Então, esse projeto ficou meio que adormecido por um tempo, e aí eu me dediquei exclusivamente para a magistratura. E nesse período que eu me dediquei para a magistratura, eu fui me preparar também para a docência. Aí fui fazer pós-graduação, mestrado, fui estudar, fui fazendo o caminho aí para que um dia eu pudesse ir para uma sala de aula. Isso aconteceu quando eu fui promovido para Campo Grande. Então eu já tinha 15, 13 para 14 anos de carreira, fui promovido para Campo Grande, comecei a dar aula no presencial, nas faculdades, nos cursos de graduação. E aí, logo na sequência, o Zé, que também era do meu concurso, também tinha essa veia, né, da docência, assim, o Zé veio promovido junto comigo, nós viemos na mesma época, e aí conversando, a gente tinha esse desejo comum de fazer algo na docência, e aí veio a ideia do Zé criar um curso online. Estava bem na época da transição para o novo Código de Processo Civil, e aí esse foi o nosso primeiro projeto junto, um projeto que era relacionado ao novo CPC, aulas, né, de curta duração, nós gravamos com outros professores, e aí foi lançado esse projeto, mas esse projeto não foi bem sucedido, né? E não foi bem sucedido não por causa da qualidade daquilo que a gente estava ministrando, mas a gente não conseguia chegar nas pessoas que tinham que chegar. E isso era o início do marketing digital, né? Do mundo digital. E aí foi então que o Zé teve a ideia de começar a estudar isso, o marketing digital, foi para eventos, foi se preparar. E aí dali para frente ele começou a deslanchar no digital, e eu com aquela ideia de dar aula muito no presencial, fiquei preso ainda a uma sala de aula. Até que veio a pandemia. Na pandemia, o Zé me convidou para um projeto que era urgente, era um curso para ensinar os advogados a como atuar na prática diante da crise da pandemia. E aí eu faria toda a parte do direito civil, do direito do consumidor. E aí nós fizemos isso, esse lançamento, foi um sucesso. A gente lançou o curso em 10 dias
E de lá para frente eu não parei mais, aí era um curso atrás do outro, até que chegou um momento em que a docência, de fato, convivia com a magistratura, mas me limitava muito. A magistratura me limitava muito dentro da minha carreira de acadêmico, dentro da minha carreira de professor, porque a magistratura impõe esses limites, né? Eu não podia analisar caso concreto, eu não podia ter Uhum. um contato direto com um aluno, até que chegou um momento que isso se tornou inviável. Ou eu ia por um caminho, ou pelo outro, e tivemos que optar, e aí a opção foi pela docência, pela advocacia, fizemos a transição de carreira depois de 21 anos de magistratura, então contribuímos bastante aí para a magistratura também, foi um ciclo que eu fui muito feliz, realizei um sonho de ser magistrado, mas que passou, e agora a gente está totalmente dedicado à docência e ao projeto da advocacia, que inclusive você faz parte. Então, estamos aí no digital com. São 138 mil seguidores no Instagram, É, 47 mil inscritos no YouTube. Você vê a quantidade de pessoas impactadas hoje pelo que o senhor ensina. Porque antes, dentro de uma sala de aula, o impacto de quantidades era muito menor. O que que isso modificou na sua vida, no dia a dia, no casamento? Porque tem que ter toda uma rotina e, ao mesmo tempo, uma disciplina de constância de estar aparecendo nas redes sociais. Como que você consegue estar dominando tudo isso? isso é incrível, o poder que a gente tem de atingir as pessoas sem a gente imaginar. Porque quando a gente abre uma câmera, faz uma live, publica um post, uma mensagem, um texto, um vídeo, nós não temos a ideia onde isso está chegando, né? E muitas vezes a gente é surpreendido com histórias depois que nos contam, olha, aquele vídeo que você falou disso ou daquilo, eu peguei um insight, eu tive uma ideia, eu apliquei na minha prática, resolvi um caso. A gente não tem noção dessa dimensão muito, muito grande como alcança o digital. E é incrível mesmo, né? Agora, isso exige, como você disse, o digital ele exige recorrência. Então você tem que ter lá as suas rotinas, tem que ter a persistência, você começa pequeno, atingindo poucas pessoas, né? E é uma bola de neve que vai crescendo e se autoalimentando. Mas para isso tem que ter muita disciplina. Hoje o meu dia é praticamente tomado, assim, eu não tenho um tempo livre, é muito difícil, porque eu concilio a docência, o digital, a advocacia, e você tem que ter ali esse comprometimento, né, de ter todas as suas intervenções no digital pré-definidas e cumprir aquilo à risca. Então exige muito. No começo, você fica empolgado, é gostoso, você começa a alcançar as pessoas, mas daqui a pouco chega num platô, chega num momento de estabilidade, aí você tem que dar um novo salto na sua estratégia digital, tem que mudar alguma coisa. É sempre uma constante para você poder escalar e para você poder subir. É um desafio. Não é fácil. Não, não é fácil. E como concilia? Porque hoje sua presença no digital, você tem a domingueira e tem mais aulas durante a semana. É tudo já pré-definido, organizado. Isso, tem todo um calendário pré-definido para o ano inteiro. Então, eu já tenho todas as datas dos eventos que eu vou participar. Eu faço os lançamentos, são de 4 a 5 lançamentos por ano, então já tem as datas todas pré-definidas. O lançamento é um evento que vai girar em torno aí do início até o fim, ele leva aproximadamente 5 semanas. Porque nas 3 primeiras semanas você faz a captação de lead, então é mais a equipe que está fazendo ali os posts para que as pessoas façam a inscrição para o evento gratuito. Depois você tem a preparação do evento em si. E você tem o evento, que são as aulas que você faz no YouTube, para que lá no final dessas aulas, normalmente são 4 aulas, então é de segunda a quinta. Na quarta aula de quinta-feira, nós abrimos o carrinho e depois o carrinho fica aberto durante a semana seguinte. Então, esse ciclo é um ciclo de lançamento, são de 4 a 5 por ano. Além disso, tem agora o evento presencial, que são as imersões que a Ava Educação faz. Cada professor tem a sua imersão e com as datas já pré-definidas. Então, a minha é bem no comecinho do ano, é fevereiro, março, nós fizemos a primeira. Também é um evento grande, aí sim, é presencial, com toda uma estrutura, para depois ter as turmas dos mentorados. Paralelamente a isso, você faz aqueles eventos que são os que a gente fala ordinários, aqueles que vão acontecer durante todo o ano. E aí eu tenho a Domingueira, o Meliso Responde, já há 4 anos praticamente, onde todos os domingos, às 18 horas, eu entro numa live
E aí, quem está me seguindo, quem está me acompanhando naquela live, tem a chance de dividir a tela comigo, fazer uma pergunta, trazer um caso concreto. Antes eu não podia, né, Ficava analisar limitado, caso né? concreto. Então eu ficava todo com receio, né, de ter alguma coisa ali e eu não poder responder. Hoje não, hoje já fora da magistratura, Antes você tinha muito medo? não é medo, a gente tinha cuidado. Tinha Cuidado. que ter, não medo, mas cuidado. Por quê? Porque a magistratura impedia que eu analisasse um caso concreto de um aluno, né, de um seguidor. Eu não poderia ser um tutor, eu não poderia ser uma pessoa que orientasse a outra o que ela teria que fazer num determinado caso concreto. Mas eu poderia responder uma questão aberta, uma questão genérica, ainda que essa questão genérica fosse de um caso concreto. Então a gente tinha todo um cuidado de explicar isso para o seguidor não chegar ao vivo, como é a domingueira, que você não tem o Você não controle. sabe o que vai Aí ele pegar. chega e pergunta para você algo que você não pode responder. Aí a gente tinha que ter todo um jogo de cintura para dizer, olha, esse é um caso concreto, eu não posso analisar dessa forma, mas genericamente, se você analisar esse instituto é isso, isso e isso. Aí a pessoa que faz o link para o caso concreto dela. Esse cuidado a gente tinha que ter. Hoje não é preciso mais. Hoje tá mais à Hoje é vontade. mais à vontade, hoje Foi flui. mais Hoje eu tranquilo. posso ter um curso, por exemplo, como uma mentoria, onde eu tenho aulas todas as semanas com os meus mentorados e a gente estuda caso concreto. Eles levam os casos concretos, a gente se aprofunda naquilo, analisa, tem uma inteligência coletiva ali que sai de todos, né, mentorados, todo mundo pensando a mesma coisa, todo mundo pensando uma solução jurídica para aquele caso, um ajudando o outro, cria uma comunidade onde todos têm o mesmo propósito e eu coordeno tudo isso. Então, essa é a ideia hoje da mentoria. Isso eu não poderia se eu ainda estivesse na magistratura. Estaria totalmente Não, isso eu não limitado. poderia fazer. Essa limitação, ela é imposta ao magistrado, né? E esse alcance, você ficou mais próximo dos alunos, impactou muito mais pessoas. De todo esse tempo, tem alguma história assim, que te marcou de algum aluno que aconteceu alguma coisa por causa de um ensinamento seu? Ah, sim, são várias, né? Várias histórias nesse sentido. Mas eu já tive relatos assim, e no meu nicho, né, que é a defesa do executado, isso é muito comum. A pessoa, o advogado, ele se envolve muito na defesa do executado quando ele tem alguém da sua família envolvido numa situação de crise, numa situação de dívidas, e ele quer ajudar aquele ente, aquele parente a sair daquela situação. E aí entra pai, mãe, filhos, marido. Eu tenho um caso, por exemplo, de mentorada, que o marido foi um grande empresário que reconhecido nacionalmente, e a empresa que ele tinha participação acabou, por uma situação de crise de governo, falindo. E aí ele assumiu muitas dívidas em relação a isso. Isso vinha, né, no histórico familiar há muito tempo, esse histórico de ter ações de execução, nome negativado, difícil recomeçar a vida, né, empreendendo novamente, porque as dívidas estão ali, podem ser objeto de desconsideração da personalidade jurídica, enfim, causam um sofrimento para essa família. E uma dica que você dá, uma aula prática que ela vai lá, aplica e consegue, por exemplo, extinguir uma execução por prescrição intercorrente, como foi esse caso, você não tem noção o alívio que isso traz depois de 10, 15 anos que tem essa execução frustrada. Que é uma execução porque eles perderam todo o patrimônio, não tem mais como Não recuperar tem. aquele crédito, mas a dívida está lá. O nome está negativado, né? A pessoa fica insegura de recomeçar a vida dela, a não ser no caso em que há uma sentença de fato extinguindo aquela ação de execução. E quando isso vem, isso é um alívio para a família, né? A família se vê agora na Tira um peso, possibilidade, né? na possibilidade de reconstruir, de recomeçar. E aí eu tive mais de um relato nesse sentido, de casos bem específicos envolvendo pai e mãe e envolvendo marido. Então é bem legal isso quando acontece. Bacana. E me fala, e como que fica? Essa rotina tão apertada, como que fica em casa? Como que você consegue? São algumas crianças, né, que você tem que dominar. São 3 filhos. Eu tenho uma adolescente de 14 anos, a Maria Paula, que está indo para fora agora, vai ficar um tempinho fora. A gente está se preparando para isso. O coração está apertado Já está apertado o coração. E tenho 2 novos, né? Mais novos. São a Lorena, a Lorena faz 6 anos, exatamente hoje. E o Murilo, que tem 4. Então, dentro de casa é uma rotina bem agitada também, porque 2 crianças, assim, com pouca diferença, né? É uma casa bagunçada. Sabe aquela casa que tem brinquedo espalhado É para uma tudo? casa feliz. Porque Para fala tudo, que casa feliz tem que estar tudo tudo bagunçado, bagunçado. Por porque enquanto nós estamos ainda nesse ritmo.
Mas é incrível, é muito bom. Agora eu tenho a sorte, né? O privilégio de ter uma esposa que é fenomenal, que é excepcional, que é muito parceira, Em que tudo. em tudo e que me dá todo o suporte para que eu possa ter essa vida que eu tenho tão cheia de compromisso, porque eu vou meio que dividindo, né? É docência, é escritório, é AVE Educação, é gravar vídeo. Então a gente vai conciliando tudo ali, é família, obviamente, né? Às vezes eu levo uns puxões de orelha, porque eu tô trabalhando no domingo, porque eu tô trabalhando no sábado, mas tudo dentro da normalidade. E ela é muito parceira nisso aí. Ela me dá todo o apoio. Passou por um momento muito difícil, que foi o momento da nossa transição. E foi difícil muito para ela. A Tati, minha esposa, ela é da área jurídica, mas ela é do serviço público. Então, ela é concursada, é assessora de juiz, trabalha no serviço público há muito tempo. Então, Não tem a tem enraizado. liberdade, né? Não, mas ela tem enraizado aquela questão da segurança, né? E a Uhum. família dela, os pais são assim também, as irmãs todas, né? É, foram para esse lado do concurso público. Então, é muito forte na família essa questão da segurança que o concurso dá. E quando você entra, e ela me conheceu também como um servidor público, né? Então eu estava dentro daquilo que era natural para ela, né? Uma vida estável, uma vida com segurança, uma vida em que você podia planejar, porque aquilo aconteceria, né? Uhum. E de repente eu, diante de umas circunstâncias da vida, quebro isso. Né? Digo para ela, eu quero sair dessa Nossa, bolha, deve ter sido um é, impacto muito quero grande para atravessar ela. essa ponte, quero ir para o empreendedorismo, né? Quero Aham. empreender e estamos nessa situação. E aí isso causa um impacto, né? Apesar da gente já estar preparando psicologicamente essa transição há algum tempo, na hora que as coisas se aproximam, o frio na barriga vem. Não tem como, né? E num começo que eu cheguei para ela e falei, agora nós vamos ter que fazer isso. Ela ainda resistiu um pouquinho, ela falou, não, vamos ficar mais um pouco. Faz até tal data, mais tanto, né? Não precisa ser agora. E aí, até que eu consegui convencê-la e aí foi. E chegou um momento que não daria mais mesmo, ou ia ou ficava. E se eu ficasse, eu teria que terminar tudo aquilo que eu já estava construindo em relação ao digital. E aí ela falou, não, se é isso, então vamos junto. E foi, e pegamos na mão um do outro, e foi um momento bem marcante na nossa vida, né? E aconteceu. E aí, agora é enfrentar esses novos desafios juntos. Tem um momento aí que é um momento de transição, mas a gente já passou pelo pior. Agora as coisas já estão mais estáveis, a gente já tem uma rotina, já tem, né, toda uma preparação, estamos executando todos aqueles projetos que a gente imaginava que poderia ser possível. Agora estamos colocando tudo isso em prática e tá sendo E maravilhoso. cada projeto nascendo ali é uma alegria diferente no coração, Cada né? projeto nascendo é uma alegria diferente e tem muito projeto para nascer. É, empreender é isso, né? Você não se acomodar. E a gente tem feito, né, ao longo desses um ano e quase 2 anos, um ano e 6 meses, a gente tem feito muito planejamento para que novas coisas aconteçam, tanto na parte acadêmica quanto na parte da advocacia. E o empreender é isso, é arriscar, É né? arriscar. É arriscar. Empreendedorismo Você soltou tudo que era certo é, por algo que era é, duvidoso. naturalmente isso causa um frio na barriga, né? Mas a gente tem a certeza de que a decisão tomada foi a correta. Hoje eu não olho mais para trás, eu olho para frente. E quando eu olho para trás é para lembrar de momentos bons, Com né? gratidão, Com né? gratidão, muita gratidão ao tribunal, muita gratidão aos meus colegas, ao período em que eu vivi na magistratura, mas é uma página virada. Então daqui para frente a gente olha sempre pro próximo desafio, pro próximo projeto, pro próximo passo, né? Porque é assim que a gente tem que construir uma carreira e estamos firmes nessa caminhada aí. E professor, eu vou chamar de professor porque eu tô acostumada todo dia, sabe, professor. E se hoje sua voz pudesse ser ouvida assim pelo Brasil inteiro, pelo mundo inteiro, qual mensagem você traria para aquela pessoa que quer empreender e tá com medo? Olha, eu acho assim, o primeiro é a preparação para isso. Se você quer empreender, dentro daquilo que você quer empreender, você tem que dominar. E para você dominar, né, para você é, ser um especialista naquilo que você vai desenvolver, seja em que atividade for, você precisa se preparar, você precisa estudar, você precisa
conhecer o mercado, você precisa saber como que as coisas acontecem, você precisa modelar uma pessoa que já alcançou aquilo que você pretende alcançar dentro do seu empreendedorismo. Esse é um passo essencial. Então, nada acontece de forma fácil. Tudo exige sacrifício da pessoa. E esse sacrifício é o conhecimento, é ir atrás do conhecimento, né? Você vai ter que dispor do seu tempo, você vai ter que dispor, às vezes, de dinheiro para investir numa tutoria, numa mentoria, num curso, num contato direto com alguém que já está num novo nível, para você saber o que aquela pessoa passou, como que ela conseguiu conquistar aquilo que você deseja chegar. Quando você tem essa modelagem e você investe nisso, esse é o primeiro caminho para que você obtenha aquele sucesso, para que você chegue lá. Porque você tem que colher as informações de quem já passou por aquilo e já conseguiu. Não adianta você pegar conselho com quem está atrás de você e ainda não conseguiu. Exatamente. Então, eu acho que esse investimento no conhecimento, né, na atividade que você vai desenvolver, você se tornar alguém que domina aquilo é o primeiro passo. Só que isso não adianta. Porque a partir do momento que você tem o conhecimento, você precisa executar. E a execução, muitas vezes, é um outro entrave. Às vezes, você tem que executar com outra pessoa. Porque você vai ser o cabeça para dar ideia, para dizer como é que faz, o que vocês vão chegar, e alguém vai ter que executar aquilo para você, ou você mesmo. Então, é conhecimento e colocar a mão na massa, executar, fazer. Né? Muitas vezes, eu vejo pessoas que iniciam um projeto de empreendedorismo, que tem futuro, mas que a coisa acaba não acontecendo por falta de execução. Né? Executar exige comprometimento. E muitas vezes as pessoas não têm esse comprometimento para executar. É bastante comprometimento. O senhor está aí há quantos anos no digital para conseguir fazer essa virada de chave, o alcance? Tem muita gente que quer. Recorrência. Todo domingo, 18 horas, eu estou ali ao vivo. Toda quinta-feira eu faço uma aula ao vivo no YouTube, aberta também, aula raiz. Então você tem que ter os comprometimentos. O Zé faz live todos os dias. Todos os dias. Então você imagina, né? A live do meio-dia dele é todos os dias, ao meio-dia, de segunda a sexta-feira. Você tem que ter esse comprometimento, essa recorrência, insistir, não desistir diante do primeiro obstáculo, que muitas vezes acontece isso, porque dificuldade no caminho vai acontecer. Vai chegar um momento em que as coisas vão estacionar, vão ficar paradas e você vai ter que ter ali uma fórmula de atravessar o muro e continuar a andar, a caminhar. E muitas vezes quando chega esses muros, e eles vão ter vários ao longo do procedimento, quando chega esse muro, a pessoa bate no muro e volta. Né? Dificuldade sempre vai ter. E o desafio é superá-las. Nesse trajeto seu, tem algum momento que você falou assim, cara, dá vontade de desistir? Qual foi o momento mais difícil para você nesse tempo todo? Desde assim, e eu vou falar desde lá de trás, porque você deve ter passado vários momentos difíceis. Para mim não foi fácil estudar para um cargo de juiz. Então, nesse ponto. Sim, essa foi uma fase bem difícil, a fase da incerteza do concurso público. Então, eu fui para São Paulo, e aí bancado, né, pelo pai, entre aspas, mas eu já tinha uma economia ali de um período de advocacia que eu fiz, então eu tinha guardado uma reserva que eu sabia que eu teria que usar para estudar, eu teria que parar de trabalhar para estudar. Então, eu tinha uma reserva, mas meu pai me ajudou muito nesse período também. Que eu fui para São Paulo, na época não tinha esses né, cursos online de preparação para concurso. Era tudo presencial. Era tudo presencial. E tinha custo de moradia, de alimentação, o curso do próprio, né, o custo do próprio curso preparatório. Então, enfim, era algo que tinha que ser investido. E você começa a estudar para concurso público, se dedicando ao máximo, mas na hora que você vai fazer a prova ali, pode ser que caia alguma coisa que você não estudou, né? Pode ser que caia alguma coisa que você estudou e você errou ainda assim. É sempre uma incógnita. Ninguém tem a certeza de que vai começar a estudar para um concurso público e vai ser aprovado. Principalmente num concurso como a magistratura, que é um concurso difícil. Várias né? etapas. Várias etapas, enfim. Eu passei, assim, por muita dificuldade nesse sentido. E aí eu fui reprovado no exame do Ministério Público de São Paulo. Eu fui reprovado no oral. Depois de 2 anos e meio, 3 anos estudando. Então, na hora que eu cheguei nesse oral, já é uma vitória, né? Você chegar no oral já era uma vitória. E aí você é reprovado no oral. Lá eram 300, acho que eram umas 3, 4 vagas, 3, 4 candidatos por uma vaga no oral. E aí é um impacto muito grande, né? Porque você estava com o pé lá dentro e
e não entrou. E com aquela pressão, ó, já estou estudando há 3 anos, não passei, o dinheiro está acabando, meu pai já pressionando para voltar, vai para advocacia. Então, As pessoas as pessoas perguntando, porque o pessoal perguntando, a pergunta, família fala assim, você não vai passar? Como é que tá isso aí? Você já faz 3 anos que está estudando? Você não vai... Então, é um momento muito difícil, né? E eu passei por isso. Mas é aquilo de persistir, né? De insistir, de quando você tem um propósito, ir atrás dele e até conseguir. E aí foi, deu certo. Passei no Ministério Público aqui no estado de Mato Grosso do Sul, passei na magistratura e tive ainda a felicidade de poder optar em qual eu iria seguir minha carreira. E aí não tive dúvida que seria a magistratura. Esse foi um momento muito difícil, o momento da transição entre a magistratura e agora, né, a advocacia, a docência também foi, claro, muito difícil. A própria advocacia, né? Ser advogado não é fácil. não é Não é fácil. fácil. Quando você é juiz, você tem uma função ali relevante, obviamente, você vai decidir um caso concreto, o volume de serviço é absurdo, mas o juiz, ele não conhece as partes. O juiz não se compromete, ele é equidistante. Ele não sabe quem é o autor, quem é o réu, ele não está envolvido com aquela realidade, daquela pessoa, daquela família, né? Aquilo para ele é, claro, né, uma pessoa, uma vida que está por trás, mas é uma vida que ele não Muito distante. muito distante. O juiz faz o trabalho dele, eu tinha muito essa percepção, eu me envolvia com os processos para tecnicamente decidir bem, mas a partir do momento em que eu decidia, minha missão estava cumprida, né? Quem perdeu teria a possibilidade de recorrer, isso poderia ser revisto por um tribunal, isso poderia chegar no STJ, isso poderia chegar no Supremo. Eu nem era a última palavra, eu nem era, né, a última instância daquele julgamento. Teriam outros que passariam depois, até para confirmar o que eu fiz ou modificar o que eu fiz. Uhum. Então a minha missão ali era uma missão nesse sentido simples. Agora, quando você é um advogado, você tem um contato com o cliente. E quando você tem esse contato com o cliente, você se intensifica com o problema dele. Você percebe as dores que ele tem. O que aquilo está causando? Qual é o impacto na vida dele? Um bloqueio cisbajude numa empresa, um sócio fica desesperado, porque ele não tem como exercer, por exemplo, a atividade empresarial dele. Não tem nem como pagar os Não funcionários. tem como pagar funcionário, não tem como pagar fornecedor, não tem como, né, ter faturamento. A atividade dele para. Isso causa um desespero nessa pessoa, uma agonia, uma angústia, né? Para dar um exemplo entre vários que eu poderia dar. E o advogado se envolve com isso, porque quando ele é procurado por esse cliente fala dessa dor para ele. E você tá ali para resolver essa dor. Só que não depende de você. Depende da sua técnica de apresentar a solução jurídica para o juiz da melhor forma possível. Mas se o juiz vai analisar da melhor maneira possível ou não, se ele vai se ater às peculiaridades do caso concreto, se aquilo vai ser uma prioridade para ele ou não, é outro papo, é outro patamar, vamos dizer assim. E muitas vezes não acontece isso. E aquilo que você planeja não dá certo, você vai ter que ir para um recurso. E aí você vai se envolvendo com aquela dor daquele cliente. E a dor acaba sendo sua também. Você se envolve. Não tem como Não ficar imparcial Não tem. perante o cliente Não. dele. Eu não cheguei nesse nível Não, ainda. ainda mais Talvez os assim. advogados mais experientes tenham, né? Esse nível de desconexão. Eu ainda não consegui ter e eu fico consumido com a angústia do meu cliente. Não, até porque eu presencio, gente, cada contato com o cliente é uma verdadeira aula. Porque ele explica nos mínimos detalhes tudo o que acontece, tenta trazer. Porque o cliente, ele chega ali, ele não entende nada do direito. Tem que ter Mas esse o jogo senhor de tem cintura também. esse cuidado de É. estar explicando. E a maior reclamação que eu vejo de cliente sobre os advogados, o advogado não me explicou nada disso. Uhum. Não, É sempre assim, o cliente advogado tem que ter não me consciência. explicou nada não, disso. claro, ele tem que ter a consciência do que pode acontecer, né? O direito, ele é interpretativo. O direito não é uma ciência exata, né, onde eu vou apresentar um pedido e o pedido vai ser acolhido. O juiz pode interpretar esse pedido diferente da forma como eu interpretei. Né? E tem uma outra parte ali, que é o adversário, que vai se contrapor aquilo e vai trazer os argumentos jurídicos para se contrapor. E aí vai depender do juiz, o viés dele, a forma como ele enxerga o direito, como ele pensa aquele caso concreto. Então, claro, é uma ciência argumentativa, é uma ciência persuasiva, é de convencimento. Né? E esse papel de convencer muitas vezes é difícil. Não é fácil. Não é Não, a fácil. advocacia É.
Não é fácil assim, não só porque o direito é dialético e eu tenho duas versões sobre uma mesma questão. É também porque muitas vezes o juiz do caso concreto, e aí não é uma crítica, mas é uma realidade, o juiz do caso concreto ele nem tem as condições de tempo e de exame aprofundado para poder fazer daquele caso concreto. Né? Porque o volume de serviço é muito grande e aí acaba... Esse talvez seja o maior problema hoje do judiciário. E eu falo isso com propriedade por ter sido juiz por 21 anos. O volume que chega a um gabinete de juiz é muito grande. Aquela atenção que teria que ser dada para um caso específico, para analisar as especificidades desse caso, né, aquilo que é singular, muitas vezes acaba passando desapercebido. Porque entra numa vala de copia e cola no sentido assim, de ser uma linha de produção. E essa linha de produção tem que produzir, tem que prolatar decisões, tem que prolatar sentenças. E eu preciso de volume. Por quê? Porque é exigido do juiz esse volume. Né? O CNJ exige produtividade, o CNJ exige que os processos não fiquem ali parados. E muitas vezes um processo está parado porque tem uma fila enorme. E aquele que está anterior, eu preciso ter uma atenção para ele, para resolver aquele caso, para depois ir para o outro. E quando o CNJ vem, coloca uma faca no pescoço do juiz e diz ou você produz, ou você tem, né, mais sentenças do que ações que são distribuídas na sua unidade jurisdicional, ou você vai responder um processo administrativo, qual que é a solução do juiz Vamos resolver aqui logo. dentro da gestão do gabinete? É colocar numa linha de produção. Aquilo que é mais ou menos igual, a gente vai decidir tudo assim. E aí, aquilo que é mais ou menos igual, tem coisas que são diferentes. E acaba passando. A gente vê muito isso em alguns estados. Exatamente. Alessandro, eu queria agradecer a sua participação. Mas já? A conversa foi fantástica. Já estamos encerrando. Não deu... A gente vai ter que marcar outro? Foi muito rápido. Foi bom demais. A gente vai ter que marcar outro, porque ainda tem muita coisa para você ensinar para a gente, explicar. Porque assim como eu, que quero modelá-lo, tem muita gente que quer. Então, qual que é essa mensagem que você deixa para essas pessoas? Bom, primeiro assim, reiterando aqui, que você tenha muito sucesso nessa sua nova jornada. Tudo que você faz, você se dedica. Isso, assim, é uma qualidade que você tem, que é visível de todos. Todo mundo que conhece a Liliane sabe o quanto que você se dedica quando você está dentro de uma causa, dentro de um projeto, né, dentro de alguma coisa que você se compromete a fazer. Então, essa sua dedicação é admirável e isso vai levar você a ter muito sucesso em qualquer coisa que você queira fazer na sua vida e pode contar comigo para o que você precisar. Esse é o primeiro ponto. Queria te desejar muito esse sucesso e que você, né, alcance voos aí altíssimos dentro de tudo aquilo que você planeja. Vamos voar juntos. Dentro da magistratura, dentro da advocacia, no digital, enfim, dentro de tudo aquilo que você se compromete. No seu projeto também de empreendedorismo, né, que você tenha tudo sempre muito sucesso. A mensagem é essa, Lili, é isso, é dedicação e é conhecimento. Quando você se dedica e tem conhecimento, não tem como dar errado. Essa é a fórmula, se eu pudesse dizer se fórmula mágica. Se existe uma fórmula mágica, é conhecimento e dedicação. Para ter mais um pouquinho ainda, né, constância, né, não desistir. Diante das dificuldades, superar o muro e avançar. Seguir sempre em frente dentro daquilo que você se comprometeu a fazer. Essa é a receita para que as coisas aconteçam. Conhecimento, dedicação, né? E ter essa recorrência. É assim. Foi fantástico. Gratidão, professor. Muito obrigado. E estamos juntos. Vamos voar juntos. Até depois do fim. Até depois do fim. Isso aí. Sucesso.